Você já sentiu o amor se esvair diante dos seus olhos, lentamente? Olá, seja bem-vindo, já! Este canal oferece histórias para reflexão. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Michael sempre cultivou um olhar atento, não era de muitas palavras, mas possuía a habilidade de perceber as nuances nos gestos, na entonação da voz, na forma como alguém cerra os olhos ao sorrir ou como a boca se move ao disfarçar. Foi essa percepção que primeiro o alertou. Não havia evidências concretas, nenhum escândalo visível, nenhuma conversa ouvida por acaso. Apenas uma sequência de pequenos indícios. Jennifer começou a responder às perguntas após longos instantes de quietude. Ele fazia uma indagação simples, e a resposta surgia apenas depois de uma pausa, como se ela estivesse em outro lugar e retornasse à realidade por mera obrigação. Durante o jantar, que costumava ser um período de troca de ideias, de partilha de pequenas vitórias e frustrações diárias, agora predominava apenas o som dos talheres contra os pratos. Ele narrava algo que acontecerá no trabalho e, ao terminar, aguardava algum comentário, mas ela apenas assentia, sem sequer erguer os olhos. Essa indiferença feria mais que uma discussão, pois revelava uma profunda falta de interesse. A ausência dela, mesmo que fisicamente presente, parecia um peso constante em seu coração, imóvel e persistente. Certa noite, ele contou uma história divertida sobre um colega novo que se envolveu em um problema com o chefe. No mínimo, esperava um sorriso. Jennifer, no entanto, levantou-se da mesa no meio da narrativa para levar o prato à pia, alegando que precisava dormir cedo. O gesto soou como uma despedida silenciosa. Michael permaneceu sentado, observando a cadeira vazia. Tentou convencer-se de que talvez ela estivesse apenas exausta, mas no íntimo ele entendia que era algo mais profundo. A maneira como ela manuseava o celular, protegendo a tela, o novo perfume, as roupas escolhidas com mais esmero, mesmo em dias que não saíam juntos. E o mais cruel de tudo, o abraço que antes era apertado agora se resumia a um toque rápido, sem afeto. Num sábado à tarde, ele sugeriu um passeio no parque, como faziam nos primeiros anos de casamento. Jennifer hesitou, disse que precisava resolver algumas tarefas. Ele insistiu, ela aceitou, mas passou todo o tempo distraída, observando o celular e respondendo a mensagens. Quando ele mencionou a distração, ela disse que era algo do trabalho, mas não havia urgência em seu olhar. Era apenas uma desculpa fria. No retorno, dentro do carro, a quietude entre eles se tornou tão densa que parecia um clamor. Michael compreendeu que a distância entre eles havia superado o estágio da dúvida. Era uma certeza irrefutável. Um dia específico ficou marcado em sua memória. Uma noite de domingo, ele pediu comida do restaurante favorito dos dois e escolheu um filme que ela costumava apreciar. Ela chegou mais tarde que o habitual, jogou a bolsa no sofá e declarou que não estava com fome. Subiu direto para o quarto. Michael ficou ali com 2 pratos servidos, uma garrafa de vinho aberta e o controle remoto na mão. Por alguns segundos, considerou subir e perguntar o que estava acontecendo, mas se conteve. Era como se já soubesse que qualquer tentativa de aproximação apenas evidenciaria ainda mais o afastamento. No trabalho, colegas começaram a perguntar se estava tudo bem em casa. Ele sorria e afirmava que sim. Ninguém precisa saber, pensava. Mas ao chegar em casa, o ambiente era estranho. Jennifer falava pouco, evitava o contato físico, parecia ansiosa para sair. Às vezes, dizia que iria visitar a mãe, mas demorava mais do que o normal. Michael evitava confrontos, pois no fundo queria acreditar que era apenas uma fase, mas ainda mais no fundo sabia que estava perdendo alguém que já estava partindo, e silenciosamente. Numa noite, acordou com um mau pressentimento. Virou-se e notou que Jennifer não estava na cama. Foi até a sala e lá estava ela sentada, o rosto iluminado pela luz do aparelho. Assim que percebeu a presença dele, ela rapidamente bloqueou a tela e forçou um sorriso, dizendo que estava assistindo a um vídeo. Ele não comentou, mas viu o nome na tela bloqueada, um nome que ficaria gravado em sua mente, Daniel. Ele voltou para a cama sem proferir uma palavra.
Pela manhã, ela preparou o café como se nada tivesse ocorrido, mas ele já não via a mesma pessoa à sua frente. Era alguém se despedindo aos poucos, eliminando cada marca de sua passagem para não deixar vestígios. Ele ainda tentou reacender alguma coisa, comprou ingressos para uma peça, deixou um bilhete afetuoso na bolsa dela, tentou surpreender com o jantar, mas as reações dela eram mornas, distantes, mecânicas. Ela agradecia com um sorriso sem alma, como um gesto automático para um garçom que traz a conta. Foi então que Michael entendeu, mesmo que doesse muito, que o maior sinal de que o amor acabou não é uma briga, uma traição evidente ou um escândalo, mas sim a ausência de esforço, o olhar perdido, a forma como a pessoa simplesmente desiste de tentar. E ele, mesmo fragmentado por dentro, começou a se preparar e, sem alarde, sem drama, guardou aquela dor silenciosa para si e continuou vivendo. Enquanto observava o afastamento gradual da companheira, que um dia amou com toda a intensidade. Ele sabia que quando a despedida final chegasse, ele já teria se despedido internamente, em silêncio. Ela esperou que ele terminasse de lavar a louça, o som da água caindo, o atrito do prato com a esponja, a quietude entre eles. Jennifer permaneceu parada na entrada da cozinha, segurando o celular com força. Michael percebeu, mas não se virou, apenas continuou o que estava fazendo, como se aquela louça fosse o último resquício de rotina entre eles. Quando terminou, enxugou as mãos, virou-se e a encarou. Ela ainda estava com o mesmo casaco bege que usava para ir ao trabalho, e os olhos pareciam mais cansados que o normal. O que ele não esperava era a frase que veio a seguir, proferida de forma simples, com a simplicidade de quem revela um segredo sem rodeios e espera que o outro o compreenda. Estou envolvida com outra pessoa. A frase saiu suave, direta, sem hesitação. Michael ficou ali paralisado, como se o tempo tivesse parado ao redor. Ela completou. É o Daniel. Aconteceu sem querer. Ele respirou devagar, desviou o olhar por um instante, depois voltou a encará-la. Não pediu detalhes, não perguntou desde quando, apenas olhou para ela e depois para o chão, como se escutasse seu próprio espírito se quebrando por dentro. O corpo permaneceu imóvel, mas os pensamentos dispararam. Ela continuou falando, tentando explicar o inexplicável, que estava confusa, que não tinha planejado, que simplesmente havia acontecido. Na cabeça de Michael, tudo se tornou uma névoa, e o nome, o rosto vagamente lembrado de Daniel das redes sociais dela, os sorrisos recentes durante ligações, os dias em que dizia estar resolvendo assuntos da empresa, o perfume diferente. Agora tudo fazia sentido, mas de uma forma brutal. Jennifer foi para o quarto e começou a colocar roupas numa pequena mala. Ele ficou na sala, ainda imóvel, tentando entender como tudo podia terminar assim, sem gritos, sem lágrimas, apenas uma frase curta, uma mala sendo fechada e o som do zíper. Ela voltou com a mala na mão, levando apenas o essencial, um jeans, 2 blusas, uma nécessaire, um livro que gostava de reler ocasionalmente e o casaco favorito, aquele que Michael tinha comprado no 3º aniversário de casamento. Vestiu o casaco sem proferir mais nada. Antes de sair, parou por um segundo perto da porta, como se esperasse uma reação, um pedido para ficar. Mas ele não disse nada, apenas assistiu enquanto ela partia, levando consigo o fim de uma etapa. Os dias seguintes foram uma sucessão de hábitos interrompidos. O lado dela da cama permaneceu intocado. A xícara de chá ficou no mesmo lugar, sem uso. A gaveta onde guardava as maquiagens parecia mais vazia do que ele recordava. As mensagens começaram a chegar no segundo dia. Espero que você esteja bem. Depois veio. Pensei na gente hoje. E então ou talvez eu tenha estragado tudo. Michael leu, mas não respondeu. Até que, no impulso, enviou apenas 2 palavras. Se cuida, Jennifer. Depois disso, desativou as notificações. Não havia pressa nem raiva, apenas uma decisão começando a se consolidar dentro dele. No trabalho, evitava falar sobre o que estava acontecendo. Apenas um colega próximo, Darren, notou a mudança em seu comportamento e perguntou se estava tudo bem. Michael hesitou, mas acabou contando.
Darren, divorciado há 3 anos, indicou um advogado de confiança, disse que ele era discreto, direto e experiente em separações. Michael anotou o número, salvou e ponderou por 2 dias antes de ligar. Quando marcou a reunião com o advogado, sentiu que estava retomando o controle da situação. Não era vingança, era controle, e não afundar no que ela havia feito. O advogado explicou os procedimentos, solicitou documentos, perguntou se haveria contestação. Michael respondeu que não achava que Jennifer fosse resistir. Ela já havia partido, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Em casa, começou a organizar os pertences, não por impulso, mas quase como um ritual. Separou certidão de casamento, contrato de aluguel, contas conjuntas, tudo que um dia simbolizou uma união, agora era apenas papel. Notou que algumas roupas dela ainda estavam no armário, uma camisa em que ela dormia, uma saia que ele sempre elogiava, alguns livros. Pegou uma caixa e foi guardando tudo, item por item, sem pressa, mas com firmeza. Naquela mesma noite, ela enviou uma mensagem mais longa e expressou a falta que sentia dele. Lembrou da viagem ao Colorado, das brincadeiras no carro, do jantar surpresa que ele preparou quando ela foi promovida. Disse que com Daniel tudo era muito diferente, que talvez tivesse idealizado demais seus sentimentos, que nunca quis magoá-lo e terminou com o "sinto sua falta, Michael". Ele releu várias vezes, pensou em responder, mas preferiu dormir. Ao acordar, foi até o espelho do banheiro e se olhou. Estava diferente, mais magro, mais sério, mas também mais completo. Ligou novamente para o advogado e marcou o próximo encontro. Já tinha tomado sua decisão. O processo de separação não era apenas legal, era emocional, e ele já tinha iniciado o divórcio no momento em que ela disse que amava outra pessoa. O restante era apenas formalidade. A reunião aconteceu numa tarde corriqueira, sem grandes expectativas, sem clima de reconciliação, sem promessas de entendimento. Jennifer pediu para conversar pessoalmente, enviou mensagem dizendo que precisava ver Michael, que precisava resolver as pendências. Ele levou 2 dias para responder, disse apenas: "Podemos conversar?" Escolheu um horário em que sabia que o café estaria mais vazio, não por receio de ser visto com ela, mas porque queria ouvir com calma, sem distrações, sem olhares curiosos. Ela chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa perto da janela. Quando ele entrou, ela já estava com um copo d'água na mão, girando o gelo de um lado para o outro, como se isso pudesse amenizar a ansiedade. Michael sentou-se de frente para ela, cruzou os braços e esperou. Jennifer começou agradecendo por ele ter aceitado encontrá-la, evitando olhar nos olhos nas primeiras frases. Disse que tinha refletido muito nos últimos dias, que as coisas com Daniel eram diferentes do que imaginava e que as memórias da vida que construíram juntos não saíam da cabeça dela. Michael ouviu em silêncio, inexpressivo. Não queria interromper, queria entender o que ela realmente buscava com aquilo. Ela disse que tinha cometido um erro, que se deixou levar por uma fase de confusão, que estava vulnerável e que em Daniel encontrou uma atenção que na época achou que precisava. Mas agora, vendo tudo em perspectiva, percebia o quanto tinha perdido. Fez um movimento para segurar a mão dele, mas parou no meio do caminho. Disse que ainda o amava, que se arrependia e que talvez ainda houvesse uma chance de recomeçar. Foi nesse momento que Michael respirou fundo, recostou na cadeira e falou pela primeira vez desde que chegou. A voz saiu calma, mas firme. Disse que aquela conversa deveria ter acontecido antes de ela sair de casa com a mala, que ela fez escolhas e ele aceitou aquelas escolhas como um ponto final. Falou que desde o momento em que ela partiu, ele não ficou esperando, não implorou, não questionou e não se humilhou. Ele agiu, seguiu em frente e a ausência dela virou espaço para sua reconstrução. Jennifer tentou interromper, dizendo que entendia, que também sofreu. Michael, com olhar firme, respondeu que entendia o arrependimento, mas que não era suficiente para reconstruir algo que foi derrubado com tanta facilidade. Disse: "Quando você se foi, eu não lutei para te reter. Não foi por falta de amor, foi por dignidade. Eu sabia que se precisasse implorar para que ficasse, o relacionamento já estaria perdido." Ela ficou em silêncio, apertando as próprias mãos.
Ele abriu a mochila e tirou uma pasta. Colocou sobre a mesa. Dentro estavam os papéis do divórcio já assinados por ele, com todas as informações organizadas, os termos decididos. Ela ficou olhando para os papéis. Atônita, perguntou se ele estava mesmo disposto a terminar tudo. Michael respondeu: Você pensou que meu silêncio era fraqueza, mas era decisão. A frase ecoou com força. Os olhos dela se arregalaram. Ela recostou na cadeira e disse que precisava de mais tempo, que talvez pudessem recomeçar devagar. Michael respondeu que já tinha concedido tempo suficiente, que a quietude entre eles, os olhares vazios, as mensagens sem substância depois da separação, tudo aquilo já era tempo para ele perceber que merecia mais. Disse que não poderia construir nada sobre uma base que ela mesma havia demolido. E naquele momento, viu a verdade atingi-la, e o olhar que antes era de súplica deu lugar à resignação. Ela pegou os papéis com as mãos trêmulas, disse que precisava ler com calma e ele assentiu brevemente. Ela se levantou antes dele, saiu do café sem proferir mais nada, segurando a pasta contra o peito. Michael permaneceu sentado alguns minutos, olhando pela janela. Não havia raiva, nem ressentimento, nem tristeza, apenas a certeza de que tinha agido corretamente. Era peculiar enxergar o fim com tanta clareza, mas ao mesmo tempo libertador. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a história estava realmente encerrada e agora, pela primeira vez, a história que mais importava era a dele. Os meses seguintes foram marcados pela quietude, mas de outro tipo, um silêncio leve que não feria mais. Michael sentia como se tivesse saído de um ambiente sufocante, um corredor onde caminhava em círculos. As manhãs voltaram a ter sentido. Começou a acordar sem aquela angústia presa no peito. Tomava café com calma, sem checar o celular, esperando uma mensagem dela, sem ensaiar conversas que nunca aconteceriam. Tudo se tornou mais simples porque parou de esperar que algo voltasse a ser como era antes. Aos poucos, entendeu que o que se perdeu não merecia ser perseguido. A casa, antes marcada por lembranças dolorosas, passou por pequenas modificações, não uma reforma para apagar o passado, mas uma adaptação para refletir o novo capítulo. Michael tirou as fotos do casamento da estante, não por raiva, mas por respeito. Guardou-as numa caixa junto com outros itens daquele período. Redesenhou os espaços, mudou o sofá de lugar, pintou uma parede, comprou um abajur novo. Nesse processo, não tentou fugir da dor, ele a enfrentou, porque era o que precisava para seguir em frente. Passou a sair mais com os colegas do trabalho, aceitou convites para jantares, noites de boliche, até eventos que antes recusava. Permitiu-se ser levado por essas novas interações, mas sem pressa de preencher o espaço que antes era dela. Foi reaprendendo a gostar da própria companhia, a rir sem culpa, a ouvir música sem lembrar de ninguém. Comprou um caderno novo e voltou a escrever pensamentos, frases soltas, fragmentos que refletiam sua reconstrução. Numa dessas noites de escrita, pegou-se relendo trechos antigos de cartas nunca enviadas e uma, em especial, ficou guardada na gaveta da escrivaninha. Era para Jennifer, mas nunca foi enviada. Na carta, ele falava do que sentiu quando ela partiu, de como percebeu cada passo dela rumo ao afastamento. Falava do medo de não se reconhecer depois da dor, mas também da libertação, do momento em que parou de se culpar por tudo, quando percebeu que o amor não sobrevive onde há desprezo. Dobrou a carta com cuidado e a guardou, como quem preserva um capítulo importante já lido. A ausência dela, que antes era um fardo pesado, agora era espaço livre. Michael passou a valorizar as pequenas coisas, uma tarde tranquila com um livro, uma ligação inesperada de um velho amigo, o prazer de cozinhar algo novo, a paz de uma caminhada sem destino. E tudo isso era novo, mesmo que parecesse banal, porque pela primeira vez estava vivendo sem medo de ser deixado para trás, e não por arrogância, mas por autovalorização. Num sábado qualquer, empurrando o carrinho no supermercado, ele a avistou. Jennifer estava no corredor de produtos de limpeza, sozinha, o cabelo mais curto, o olhar mais atento, mas ainda com aquele jeito que ele conhecia tão bem. Ela ouviu e por alguns segundos hesitaram. Aproximaram-se, trocaram um breve oi.
Ela comentou como o tempo tinha passado rápido. Ele sorriu educado, sem carregar nada além de cortesia. Conversaram rapidamente sobre o cachorro da mãe dela, sobre uma tia que tinha ficado doente e coisas que um dia fizeram parte da rotina, agora pareciam pertencer a outra vida. Antes de se despedirem, ela disse: Você parece bem. Michael agradeceu e com sinceridade respondeu: Estou. Ela sorriu de leve e seguiram caminhos opostos. Ele não olhou para trás, nem sentiu vontade de olhar, porque naquele momento percebeu que aquilo que mais desejou tinha acontecido e ele tinha seguido em frente. E não foi de repente, foi gradual, como um amanhecer que clareia sem pressa ao longo do dia, sem alarde. Saiu do mercado com a sacola cheia, mas o coração leve. O que Jennifer nunca soube foi que naquele mesmo dia, Michael decidiu abrir a caixa onde guardava tudo dela, tirou as fotos, a carta, os cartões de aniversário e colocou tudo em um envelope. Pensou em queimar, depois em jogar fora, mas no fim apenas deixou o envelope na estante, como quem diz: isso existiu, mas já não me representa. Era o fechamento de um capítulo e sem teatralidade, sem reviravoltas de filme, sem clichês românticos. Era sobre maturidade, sobre aprender a emergir fortalecido de uma experiência devastadora. Michael entendeu que a maior vitória não era reconquistar alguém, mas não se desintegrar tentando remendar o irreparável. Aprendeu que ser deixado não diminuía quem ele era, que o término não era o ponto final de sua própria jornada, pelo contrário, era apenas o início da parte mais importante dela. E foi assim que ele seguiu em frente, em paz, sem drama, sem precisar provar nada para ninguém, apenas vivendo com dignidade, escolhendo cada passo, reconhecendo seu valor. Porque às vezes a maior demonstração de força é prosseguir, mesmo que a memória persista, sem desejar o retorno. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Até a próxima.